Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Sexto Centro de Energia, Chakra do Terceiro Olho. Localização: entre as sobrancelhas. Cor: verde esmeralda. Nome em sânscrito: Ajna, que quer dizer para comandar. Pétalas: 96. Expressão positiva: verdade, visão, manter a mais elevada visão para si e para os outros, cura, integridade, abundância, clareza, constância, foco, música, ciência. Expressão desequilibrada: falta de visão, falsidade, crítica mental, falta de clareza, inconstância, pobreza espiritual. Partes do corpo: glândula pituitária ou pineal, partes do cérebro. Instrumento musical: piano, pedra preciosa, esmeralda, diamante, jade, cristal de quartzo. Tradição espiritual: confucionismo. Ao focalizarmos nossa visão interior no plano divino, temos clareza e visão criativa. Lição de vida: mantenha a visão de integridade para todos. A luz do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem um só, todo o teu corpo será cheio de luz. Jesus. Através do sexto centro de energia, o chakra do terceiro olho, podemos ter acesso ao poder da visão interior para perceber a realidade de uma situação. Além disso, o chakra do terceiro olho e o chakra da coroa conectam-nos com o magnífico reino da mente superior, com seus lampejos de insight, genialidade e originalidade. Um insight é uma visão interna, um olhar para dentro. A palavra insight significa o poder de ver o interior de uma situação, de si mesmo ou perceber a natureza interior das coisas. Significa discernimento e percepção. O terceiro olho é associado também à intuição, termo que vem do latim que significa olhar para, contemplar. Nossos insights e intuições são revelações interiores que chegam a nós através do chakra do terceiro olho quando estamos sintonizados com o eu superior. Tais revelações podem se dar como pressentimentos, ímpetos ou mesmo visões. Muitas vezes, se Deus deseja que eu faça algo ou saiba de alguma coisa, Ele coloca uma imagem na minha frente e eu tenho literalmente uma visão, uma imagem daquilo que preciso fazer. Você precisa confiar naquela voz suave dentro de você que lhe diz exatamente o que dizer e o que decidir. A sua intuição é seu instrumento. Quando temos acesso ao poder do terceiro olho, temos uma visão e uma perspectiva claras da vida. Através do terceiro olho, temos acesso ao padrão mais elevado e à melhor solução para uma determinada situação. Sintonizamo-nos com o que deveria estar acontecendo, o padrão divino, e não com o que está acontecendo no momento, e conseguimos discernir a verdade e a realidade interna da situação. Os chakras da alma e do terceiro olho estão muito ligados. Enquanto o homem exterior avalia a vida pelo seu valor nominal, a alma avalia o fluxo da energia, do karma e dos ciclos da vida do ponto de vista da realidade interna. A imagem e semelhança de Deus, pela qual todos os seres humanos foram criados, é mantida no terceiro olho de cada um como o potencial que toda alma viva está destinada a realizar.
Por isso, o nosso desafio no centro do terceiro olho é purificar este centro de energia para que possamos expressar o padrão perfeito do nosso ser na forma externa e focalizar a nossa atenção no nível mais elevado do nosso eu superior. Afirmações. 1. Respeito à genialidade criativa e os insights, meus e dos outros. Respeitar os insights criativos que surgem é uma das formas de dominarmos as energias do chakra do terceiro olho. Isto exige que deixemos de lado o raciocínio e o julgamento analítico e que abramos espaço para as centelhas de genialidade que atravessam o nosso caminho. A análise e a avaliação detalhadas são instrumentos necessários e importantes, mas, se analisamos demais, podemos destruir o fogo da criatividade. É por isso que os cursos de escrita criativa aconselham a não filtrarmos o nosso trabalho. Devemos escrever livremente, aconselham, porque se avaliamos as palavras antes de escrevê-las, elas provavelmente não escaparão da prisão do nosso julgamento mental. Temos a obrigação para conosco e para com os outros de dar a oportunidade de expressão a ambos os hemisférios cerebrais, o criativo e o lógico. Provavelmente, todos já passamos pela experiência de ficarmos tão entusiasmados com uma ideia que não conseguimos conter o ímpeto de contá-la a alguém. E ao fazê-lo, ao contrário de simplesmente ouvir a ideia e nos encorajar, a pessoa se põe a analisar a ideia e a explicar por que ela podia funcionar ou não. Tipo, você já pensou nisto ou naquilo? Tais comentários podem até proceder, mas nem sempre são úteis ou apropriados no momento da criatividade. Lembram-se de sentir como se lhes tivessem jogado um balde de água fria? Esta é uma situação perigosa, porque a longo prazo, se a tomamos como uma coisa pessoal, ela pode minar a nossa autoestima e a capacidade de aceitar os nossos ímpetos de imaginação e de originalidade no momento em que eles ocorrem. Outra armadilha que precisamos evitar são os julgamentos preconceituosos do intelecto humano. Nossa mente inferior tentará nos convencer de que a ideia incomum que nos ocorreu não é execuível ou que é completamente estúpida. Não permita que ninguém, nem mesmo você, descarte suas inspirações e insights como se fossem só imaginação. Assim que tiver ideias, escreva-as, guarde-as. O poder impetuoso da imaginação é um dom de Deus, disse o cabalista do século XX, Abraham Isaac Coke. Junto com a grandeza da mente, a potência da dedução, a profundidade da ética e o sentido natural da divindade, a imaginação torna-se um instrumento do Espírito Santo. Ele completa. Napoleão Hill, em seu livro Pense e Enriqueça, enfatiza a importância da imaginação criativa para alcançar as metas desejadas. Ele diz que só um pequeno número de pessoas usa a faculdade da imaginação criativa de forma deliberada. Ele diz: gênios são os que usam esta faculdade de forma deliberada e compreendem a sua função. A faculdade da imaginação criativa é a ligação direta entre a mente finita da humanidade e a inteligência infinita. Todas as revelações mencionadas nas obras religiosas, todas as descobertas de princípios na área das invenções se dão através da faculdade da imaginação criativa. E ele continua: um dos financistas norte-americanos mais conhecidos e de maior sucesso tinha o hábito de fechar os olhos por 2 ou 3 minutos antes de tomar uma decisão. Quando lhe perguntaram por que fazia isto, respondeu: com os olhos fechados, sou capaz de acessar uma fonte de inteligência superior. Algumas das invenções mais engenhosas surgiram por meio da imaginação criativa e da inspiração do terceiro olho.
O velcro foi desenvolvido em 1940, quando o inventor suíço George de Mestral foi passear com o cachorro e percebeu que suas calças e seu cachorro estavam cobertos de carrapichos. Sua curiosidade, ou uma inspiração mais elevada, o levou a examinar os carrapichos no microscópio e ele percebeu seu formato natural de gancho. Esta foi a base da criação do velcro. Imagine se a esposa de George tivesse dito a ele para ir limpar as calças e parasse de tagarelar sobre aquela nova ideia maluca. Ele poderia nunca ter tido confiança suficiente para seguir o seu palpite. Será que respeito ideias novas, minhas e dos outros, ou costumo interromper o processo criativo com minha mente analítica? Será que a opinião dos outros alguma vez interrompeu meu processo criativo? Em caso positivo, o que posso fazer para criar tempo e espaço na minha vida para encorajar essas visões inspiradoras? 2. Reconheço que me tornarei aquilo em que colocar a minha atenção. Quando Jesus disse: "Se os teus olhos forem um só, todo o teu corpo será cheio de luz", referia-se à visão singular do chakra do terceiro olho. Estava falando sobre a verdade de que onde colocamos a nossa atenção, ali estará a luz e a energia do nosso ser. Quando a visão é singular, quando está focalizada em Deus, no bem, no potencial mais elevado, abrimos uma enorme avenida de luz entre o nosso mundo e o mundo divino. Com tantos afazeres diários, com que frequência nos lembramos de colocar a nossa atenção em Deus, no bem ou no potencial mais elevado? Dedicar um tempo, mesmo que pouco, na nossa rotina diária para nos concentrarmos no terceiro olho e na luz interior, em Deus e nas nossas metas mais elevadas, pode fazer uma diferença incrível para a nossa vida. Pois naquilo que colocamos a nossa atenção, colocamos energia. E mais do que isso, aquilo em que colocamos a nossa atenção, nos tornamos. Gautama Buda resumiu isto muito bem quando disse: "Nós somos aquilo que pensamos ser, e nos tornamos aquilo em que pensamos ontem." O Dr. Charles Garfield mostrou que as pessoas que têm a melhor atuação, inclusive os atletas, usam o poder da visualização. Elas, de fato, visualizam-se alcançando suas metas. Assim estão usando o poder do terceiro olho, da sua visão interior, para focalizar a atenção. E eles se tornam aquilo em que colocam a sua atenção. Nós podemos fazer o mesmo. Para ser perfeito, o homem precisa ver a perfeição. De Jalcou. O Dr. Wayne Dyer diz, por exemplo, que aquilo que realmente desejamos muito, 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 também conseguimos, porque seja onde for que coloquemos a nossa energia, isto realizaremos. Pensem no que disse Jó: "O que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu." A atenção é a chave, diz Saint-Germain. Onde o homem coloca a sua atenção, para lá vai a sua energia. E para onde a nossa energia vai, ali a criação acontece. O resultado disso é que onde não colocamos a nossa atenção, de onde retiramos a nossa atenção e energia, a desintegração acontece. Uma cena do especial de televisão intitulado Merlin expressou muito bem este conceito. Naquela versão da história de Merlin, a rainha Mab é a arquiteta do mal. Sua única meta é controlar o rei Arthur e Merlin. Ela planeja o nascimento de Mordred e o cria desde pequeno para ser o inimigo de Arthur. Mas quando os dois, Mordred e Arthur, morrem nas mãos um do outro, seu plano fracassa. Numa das cenas finais, a rainha Mab e Merlin se enfrentam. Merlin procura lutar contra os poderes mágicos da rainha Mab, mas isso não é fácil. Como ela continua a zombar dele, Merlin anuncia que ela não tem nenhum poder sobre ele ou sobre os cavaleiros de Camelot, porque eles vão simplesmente esquecê-la. Ele e os cavalheiros voltam as costas a Mab e caminham na outra direção. Ela grita com eles e ordena que Merlin olhe para ela, mas nem Merlin, nem os cavaleiros atendem ao chamado.
Só e sem nenhum adversário, ninguém para apoiá-la ou temê-la, ela lentamente se desintegra no nada. Ela não pode existir, a menos que haja alguém que acredite que ela é real. Esse conceito é muito importante na vida e no desenvolvimento dos chakras. Se desejarmos alcançar a mestria de determinadas qualidades ou virtudes, devemos colocar a nossa atenção nelas e retirar a nossa atenção e visão daquilo que não contribui para o nosso sucesso. Devido ao fato de que os pensamentos têm poder para criar, sempre encorajei as mulheres grávidas a meditar com músicas clássicas e em obras de artes magníficas, com a finalidade de transmitir os padrões de beleza e de perfeição à alma da criança que está para nascer. Futuros pais e mães podem preparar um caderno para meditação com fotos lindas de flores, cenas da natureza, anjos e imagens de Nossa Senhora com o menino Jesus. Futuras mamães podem acompanhar com a ponta dos dedos as linhas da estátua de Davi de Michelangelo para transferir ao feto aquela forma arquetípica de perfeição. É também uma boa ideia usar o poder da visão interior durante as práticas espirituais. Sempre que meditar ou rezar, alcançará melhores resultados se puder visualizar a realização daquilo que você está rezando para conseguir. Veja a cena acontecendo na sua frente, veja-a com todos os detalhes, como se já estivesse atravessando a linha de chegada. Um novo trabalho, uma casa nova, um relacionamento amoroso, a cura de uma pessoa amada. Será que consigo lembrar-me de uma ocasião em que coloquei a minha atenção em algo positivo ou negativo e aquilo aconteceu? Será que existe algo na minha vida neste momento em que preciso me concentrar mais? Ou algo de que preciso retirar a minha atenção e energia porque está interferindo na minha criatividade? Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.